Sejam muito bem-vindos, amados, aqui à aula da Lei 11.340 de 2006. Essa lei é uma lei bastante conhecida, né? Ela é conhecida como Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela é extremamente importante na legislação brasileira, né? E era uma lei que tem vários pontos, né? Resumidamente, nós podemos afirmar que é uma lei que tem alguns pontos no campo penal, tem outros pontos no campo civil, né? Mas também tem outros pontos no campo de política pública. E para essa prova, propriamente dito, né, é importante a gente saber algumas coisas sobre o campo penal, algumas coisas sobre o campo civil, né, mas a questão da política pública e a essencialidade da lei, ou seja, do que a lei trata em si, é algo que tem mais chances de cair nessa prova, né? E é exatamente nisso que nós vamos focar aqui, foi exatamente nisso que eu pensei na hora de organizar esse material, pensando, obviamente, em ajudar você a acertar as questões de prova sobre essa matéria. Beleza. Quando nós falamos sobre a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, o que afinal ela é e para que ela serve? Quando pensamos nisso, a própria lei, no seu artigo 1º, ela vai nos dar uma definição. Só que essa definição ela é muito importante para fim de prova, né? Mas ela está escrita misturada ali, falando assim, isso é para fazer, cumprir a Declaração Universal, sei lá, disso, daquilo outro, tal. Então mistura com outras informações. Mas lá naquele artigo tem 4 informações muito importantes que você precisa começar a identificar na hora de falar alguma coisa sobre essa lei. Primeira coisa que a lei diz, a lei ela é criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, um dos focos primordiais é a violência doméstica e a violência familiar contra a mulher. Então é uma lei que é voltada, para prevenir, para que isso não aconteça, e 2, para coibir aqueles que cometem tal ação. Então ela busca coibir e prevenir, né? Por isso que a lei vai ter alguns aspectos penais no campo da coibição, né? E também no campo da prevenção, e vai ter aspectos voltados para políticas públicas, que está mais no campo, obviamente, da prevenção de tais atos. Perfeito? Mas ele ainda vai dizer, olha, mas além disso, nós ainda queremos, com esta lei, prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Então, é a violência contra a mulher no âmbito geral. No primeiro momento, ele fala da violência doméstica e familiar. No segundo momento, da violência contra a mulher. Então, ela tem foco, sim, na doméstica, né, na violência doméstica e familiar, tá? Porém, ela também age na violência que não é doméstica. Né? Na violência que não é doméstica. Desde que o fundamento para essa violência seja o fato, né, um dos fatos que corrobore com tal ação, que a vítima, né, seja mulher. Então, nós queremos prevenir, punir e erradicar essa violência de forma geral. Perfeito isso? Para isso, a lei vai dizer, olha, para facilitar esse processo no campo jurídico, no campo judiciário, né, a lei determina, vamos criar um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, da mesma forma que existe a vara da infância e juventude, por exemplo, né, nós vamos ter juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, né, dando assim ao Poder Judiciário uma especialidade. Isso é bom
porque isso faz com que você tenha uma estrutura no Poder Judiciário para atender tais situações. Né? Isso é um fato, é um ato criado pela lei, né? Muito bom para que a sua intencionalidade, o que ela deseja, que é erradicar essa violência como um todo, venha acontecer de uma forma mais prática, de uma forma mais real. Então a lei cria, né, esses juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito? E aí, como eu falei, você vai ter, obviamente, as questões voltadas para as políticas públicas. Né? E aí, o quarto ponto que vai estar no artigo 1º é exatamente dentro dessa política pública. Por isso ele fala, essa lei ainda vai estabelecer medidas de assistência à proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Né? Então, você tem medidas de assistência em relação a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Amados, este primeiro ponto tem muitas chances de cair na sua prova. Então, lembre-se desses 4 pontos. Coibir, prevenir a violência doméstica e familiar, prevenir e erradicar a violência contra as mulheres, criar juizados de violência doméstica e familiar lá no Poder Judiciário, né? Criar uma vara, um juizado voltado para essa ação. Se você ficar mais fácil por associação, é igual a vara da infância e juventude, igual a vara da família, né? Então, alguém especializado nessa questão de violência doméstica e familiar, né? E criar medidas, ou seja, política pública, medidas de assistência de proteção a mulheres que estejam em situação de violência. Perfeito isso? Tranquilo? Bom demais. Né? Aí, depois dessa definição, a lei começa a falar sobre várias coisas, né? E dentre essas coisas fala que é necessário garantir os direitos humanos das mulheres, né? E aí, em alguns pontos, ele vai falar independentemente de quem é essa mulher, da sua cor, da sua etnia, da sua religião, isso é bastante óbvio, né? Então, ele fala sobre isso. Né? E aí ele só diz um detalhe que é muito importante, que o poder público desenvolverá políticas para garantir isso. Né? Então é necessário que o poder público, e quando a gente fala poder público, nós estamos falando de União, Estados, municípios e Distrito Federal, né? Institua ações para garantir os direitos humanos das mulheres. Simples assim, tá? Simples assim. Perfeito isso? Tudo bem. Depois, eu separei por pontos, né? Eu acho mais fácil. Né? Depois, ele vem nos dizer, e isso também é muito importante, o que afinal é uma violência contra a mulher. Né? Eu separei aqui o ponto que nos dá claramente essa percepção de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito? Então, primeira coisa, quando a gente fala de uma violência doméstica e familiar contra a mulher, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela é ocasionada na ação ou omissão. Ela se ocasiona na ação ou omissão. Sendo que, para ser caracterizado violência doméstica e familiar contra a mulher, essa ação ou omissão seja baseada no gênero, ou seja, no gênero feminino, tá? No gênero feminino. Não entrarei aqui na terminologia gênero, porque não vai cair para a gente este aspecto da discussão de gênero. Tá? Porém, é importante que aqui você entenda o gênero feminino, né? Tal violência tenha sido baseada no gênero feminino. Um dos motivos é que a vítima é mulher. Perfeito? Tranquilo? Tá. E aí, essa ação provoque morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, que a gente vai ver o que são cada um deles. Né? Agora, o que é caracterizado essa violência doméstica? Né? Sim, tem que ter uma ação ou omissão baseada no gênero. Beleza, né? Que ocasione qualquer um desses atos. Mas o que é essa violência doméstica? Ele vai nos dar 3 hipóteses dela acontecer.
A primeira hipótese é que ela seja realizada, que ela tenha acontecido na unidade doméstica. Simples, na unidade doméstica, aonde as pessoas convivem. Né? Essa unidade doméstica, né, se é na unidade doméstica, sejam com pessoas com ou sem vínculo familiar. Se é na unidade doméstica e é pessoa com vínculo domiciliar, né, o agressor tem um vínculo familiar, ok, entra aqui dentro das características dessa lei. Mas, se o agressor não tem vínculo familiar, mas ele reside na mesma unidade doméstica, né, também entra aqui como violência doméstica e familiar. Perfeito isso? Tá? E ele vai dizer, inclusive, as esporadicamente agregadas. Ou seja, alguém que está vivendo lá temporariamente. Mas se ato assim aconteceu como violência, né, seja o agressor ou a vítima, né, que esteja residindo naquela casa, naquela unidade doméstica, né, durante algum tempo, né, mesmo que for esporadicamente agregado, ou seja, um tempo não continuado, né, se isso aconteceu, vai ser caracterizado como violência doméstica e familiar, e aí, obviamente, né, entra aqui na Lei Maria da Penha. Perfeito isso? Mas o nome é violência doméstica e familiar. Este é o nome, violência doméstica e familiar. Não é? Então, se o nome é violência doméstica e familiar, então isso significa que o âmbito dessa violência pode ser no âmbito doméstico ou no âmbito familiar. Não necessariamente tem que ser os dois. Pode ser nos dois? Pode. Mas pode ser só no âmbito doméstico ou no âmbito familiar. É por isso que ele vai dizer que essa violência doméstica também é no âmbito familiar. E o que é esse âmbito familiar? Né? É quando o agressor, né, e a agredida, a vítima, tenha ali uma relação familiar. Seja essa relação familiar, preste atenção, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, quando se fala em âmbito familiar, não necessariamente nós estamos falando somente e exclusivamente de laços naturais, mas também de atos por afinidade e também de atos por vontade expressa. Perfeito? Então, por afinidade, por vontade expressa ou por laços naturais. Tranquilo? Tá? Isso é o que caracteriza âmbito familiar. Tá? E se é violência doméstica e familiar, é óbvio, né, que entra dentro desse processo, também, né, irá caracterizar que o ato, né, o crime tenha acontecido em relação a qualquer um que tenha relação íntima de afeto. Relação íntima de afeto. Essa relação íntima de afeto, preste atenção. Preste atenção. Essa relação íntima de afeto do agressor e da ofendida, da vítima, da ofendida, não é obrigatório que tenha tido coabitação. Não é obrigatório que tenha tido coabitação. Se é uma relação íntima de afeto, entra aqui. De uma forma simples para a gente entender. Um casal de namorados que já estão se relacionando, né? Ou melhor, um casal de noivos, já passou algum tempo, mas que nunca teve coabitação, entra sim na relação íntima de afeto. Ou seja, caso o agressor cometa uma agressão, obviamente, contra a ofendida, né, a moça que está noiva lá deste rapaz agressor, né, independentemente de coabitação, entra na Lei Maria da Penha. Entendemos? Perfeito? Então, relação íntima de afeto não depende de coabitação.
Tranquilo isso? Em todos esses casos, caracteriza violência doméstica. Agora, preste atenção, e isso nem precisaria estar aqui, mas está, é o seguinte, que toda essa relação, né, independem da orientação sexual. Simples, né? Independe da relação, da orientação sexual. Isso é óbvio, não precisaria estar aqui, né? Não precisaria estar aqui. Que orientação sexual, né, e sexo, e hoje como os direitos humanos gostam, né, o gênero, são percepções diferentes. Não é a mesma coisa. Né? Então, é óbvio que é independe da orientação sexual. Beleza. Né? De boa. Então, entra aqui essas ideias do que é essa tal violência familiar. Só que quando a gente vai lá nessa violência familiar, ela vai dizer assim pra gente, ó. Ela diz assim pra gente: essa violência que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou dano patrimonial. O que nós temos que entender é que algumas dessas expressões a própria lei define o que é. E aí você precisa saber qual é a definição da lei sobre essas expressões. Primeiro, a violência física. É muito fácil isso, né? É quando a ofendida tem a sua saúde corporal violada. Né? Isso é uma violência física. Ofende a integridade dela. Tá? Bastante simples. Violência psicológica. Essa tem vários detalhes. Tá? Vários detalhes. Quando nós falamos em violência psicológica, é necessário você lembrar que é violência psicológica aquelas que causem dano emocional ou diminuição de autoestima. Já é caracterizado violência psicológica. Que perturbe o pleno desenvolvimento é caracterizado como violência psicológica. Que degrada, controla as ações comportamentais, crenças e decisões. Né? Que quer controlar, usar esse termo aqui, quer controlar as suas ações ou degradar as suas ações, as ações da ofendida. Né? Isso é violência psicológica. E como é que ele comete essa violência psicológica? Ele comete através de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação de jeito de ir e vir ou qualquer outro meio. É assim que um agressor comete, né, ali este crime contra a mulher ofendida. Perfeito? Isso aqui é o que a gente chama de violência psicológica. Violência sexual, é óbvio, é bastante simples a gente identificar, né? Porém, ela deixa claro algumas coisas. Né? É violência sexual o ato de obrigar a mulher, né, a cometer atos sexuais em diversas maneiras. Primeiro, presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Né? Só obrigar a presenciar uma relação sexual que ela não queira presenciar, né, já é uma violência sexual. E é óbvio isso. Né? É uma violência sexual. Mediante intimação, ameaça, coação ou uso da força. Que induza, comercializar ou utilizar qualquer modo a sua sexualidade, né? Comercializar a sexualidade de qualquer modo. Que impeça de usar qualquer método conceptivo. O ato de impedir de usar qualquer método conceptivo, né, já é caracterizado como violência sexual, mas você precisa entender que esse impedimento é no ato obrigatório. Você não pode esquecer que
que algumas práticas religiosas, inclusive da própria mulher, define isso. Então, você não sai daí acusando a Igreja Católica, por exemplo, de cometer violência sexual porque ela orienta não utilizar métodos conceptivos, né? O ato aqui é claro, o verbo aqui utilizado é claro, é o verbo de impedir. A Igreja Católica não impede ninguém, ela orienta dentro da sua concepção moral, por exemplo, perfeito? Então, por exemplo, um marido que oriente na sua concepção moral a sua esposa também não entraria aqui. Agora, se a esposa falou, eu vou usar, né? Aí se o marido não quiser ter coabitação com ela, tudo bem, né? Por quê? Porque ele não quer, ela use, ele não tem coabitação com ela. Tá? Então, assim, quando você entra num campo como esse, é importante sim a gente lembrar para fins de prova que a impeça qualquer método contraceptivo, né? É uma violência sexual. Mas o verbo é muito importante, é o ato de impedir, perfeito? Impedir que use, tá? Impedir que use. Beleza. Ou que force ao matrimônio, forçar o matrimônio, force a gravidez, force ao aborto, é violência sexual, forçar o aborto, né? Ou a prostituição, obviamente, é violência sexual, né? Que limite, né? Qualquer ato que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, né? Isso é violência sexual. Beleza. A violência patrimonial. Óbvio que violência patrimonial tem a ver com patrimônio, né? Só que o patrimônio ele pode ser vinculado a vários aspectos, né? Então ele vai falar, por exemplo, retenção, subtração de destruição parcial ou totalmente, de seus objetos, instrumentos de trabalho, né? Instrumento de trabalho. Por exemplo, a moça ofendida, ela é uma YouTube. E aí, se ela é YouTube, é instrumento de trabalho dela, uma filmadora, um celular para filmar ela, ou qualquer coisa nesse sentido, né? O marido, o namorado, xarope, vai lá e, no momento de fúria, quebra o celular dela. Ela não é uma YouTube, ela vive disso. É um instrumento de trabalho dela. Se é um instrumento de trabalho dela, entra como violência patrimonial. Perfeito isso? Tá? Documentos pessoais, é óbvio, né? Documentos pessoais, bens, valores, né? Direitos ou recursos econômicos, né? Entram tudo, incluindo os destinados a satisfazer as suas próprias necessidades, isso é óbvio, né? Tá? Então, violência patrimonial entra em todos esses elementos, né? E a violência moral? Violência moral basicamente diz aqui aquilo que o Código Penal já diz, né? Ou seja, os crimes contra a moral são calúnia, difamação ou injúria, né? E injúria. Esses são os crimes contra a moral. Então, uma violência moral contra a mulher, né? Uma violência doméstica familiar contra a mulher é, obviamente, uma calúnia ou uma difamação ou uma injúria. Simples assim. Beleza? Este é um ponto muito importante nessas definições aqui. Depois, a lei vem nos dar diretrizes, né? E em relação às diretrizes, o que mais me interessa verdadeiramente é o caput, porque ele vai dizer que toda essa ação, porque é política pública, envolve, né, ações em conjunto da União, Estados, do Federal e municípios e ações não governamentais. É isso que mais me interessa aqui, né? Que todas essas ações da política pública envolve todo mundo, União, Estado, DF, municípios e ações não governamentais, ou seja, sociedade civil organizada, né, entidade da sociedade civil organizada que exerce tal ação. Entra aqui, perfeito? E aí ele vai dizer as diretrizes de como que isso é feito, tá? As diretrizes como isso é feito. Tem várias diretrizes, né? Mas basicamente aqui eu vou citar algumas que são importantes. Promoção de estudo e pesquisas estatísticas, muito importante, né? Porque quando você estuda, você conhece, você tem as pesquisas estatísticas, né? Você faz um melhor trabalho. Inclusive, a Lei Maria da Penha, vamos para o histórico da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei técnica.
Como assim uma lei técnica, Kennedy? Ela é uma lei da percepção penal. Apesar dela ter tido algumas mudanças no decorrer do tempo, exatamente porque quem a aprova é o Poder Legislativo, né? Mas quem instituiu os textos da lei, o estudo da lei, foram criminalistas e outros profissionais, né? No âmbito penal, criminalistas. Né? No âmbito das políticas públicas, assistentes sociais. Ou seja, você tem uma realização técnica por trás. Mas essa realização técnica só é possível mediante estudos, pesquisas e estatísticas. Então, a proposição da lei veio, no seu primeiro momento, de alguém que sabia do que estava falando. E sabia por quê? Porque tinha estudos, pesquisas e estatísticas. Né? Isso é muito importante. É uma lei que realmente ajudou e ajuda muitas mulheres no Brasil. Essa é uma lei real, é uma lei que não é para inglês ver. Sim, existem as suas falhas nas suas práticas, isso é verdade, não podemos desconsiderar isso, porém, é uma lei que mais ajudou do que prejudicou, né, as mulheres em nosso país. Então, é uma lei que eu respeito e respeito muito, exatamente porque ela foi fundamentada em cima de estudos, pesquisas, estatísticas, né, e não somente na percepção de opinião de alguém. Né? Isso é muito importante. Beleza. Ok, algumas aqui. A 4 é bem importante, né? É uma diretriz, a ideia da implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em articular nas delegacias de atendimento à mulher. Né? Então, a implementação de atendimento policial especializado aí para as mulheres. Criar uma delegacia, né? Um atendimento policial especializado para essas mulheres. Isso é muito importante. Tá? E é isso que a lei diz aqui como diretriz. Beleza. Né? Trabalhar também com campanhas educativas de prevenção, né? Beleza, tal. Criar convênios, protocolos, ajustes, né? Entre órgãos governamentais, em entidades não governamentais, para melhor atender isso. Capacitar, isso é óbvio, né? Capacitar quem vai trabalhar com essas mulheres, né? Então, a capacitação permanente, continuada, seja de policial civil, militar, guarda municipal, corpo de bombeiro, profissionais pertencentes a órgãos, né? Aí, tudo bonitinho, tá? Capacitar em todos os aspectos, quanto a questões de gênero, de raça, de etnia, né? Então, todos os aspectos aí. Beleza. Novamente fala de educação, né? Programas educacionais voltados para isso. E colocar nos currículos escolares, novamente educação, né? Colocar nos currículos escolares em todos os níveis de ensino, professor, no Brasil só existe 2 níveis de ensino, educação básica e educação superior. Então, é no nível da educação básica e é no nível da educação superior, perfeito? Conteúdo relativos aos direitos humanos, a equidade de gênero, de raça, etnia, problema de violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Então, em todos eles, é necessário colocar nos currículos escolares essa matéria. Tá aqui, então não vou discutir, tá aqui, tá bonitinho, tá ok. Né? Porque, assim, é importante você colocar em todos, né? Mas é isso que você tem que perceber, então vou dar um exemplo aqui para você entender. No curso de engenharia, é um nível superior. Se ele fala todos os níveis, nos currículos escolares, isso significa que no curso de engenharia tem que ter alguma coisa vinculada aí à questão de raça, etnia, problema de violência doméstica, familiar contra a mulher. Tá? Tem que ter alguma coisa lá, perfeito? Não precisa necessariamente ser uma disciplina, um conteúdo, mas tem que ter alguma ação, alguma coisa no currículo voltado para isso, perfeito? Todos os níveis de ensino, é isso que a lei diz. Ok, diretrizes foi. Das políticas e ações. Quando a gente fala das políticas e ações, primeira coisa a gente tem que entender. Quando essa mulher ela sofre uma ação criminosa nesse sentido, ela tem que ter a ajuda de todos para prevenir que ela sofra e também para remediar. E aí, essa ação, a lei diz, é de forma articulada. Que bom que é de forma articulada. Entre quem? A assistência social, a saúde, a segurança pública, entre outras. Então, esse fundamento tem que estar na Lei Orgânica da Assistência
social, na LOAS, tem que estar no SUS e tem que estar no Sistema Único de Segurança Pública, né? Porque essa ação, de forma articulada, vai atuar no processo de melhor atender essas mulheres. Perfeito? Tranquilo? Bom demais. Ok. Aí depois você vai falar aqui do juiz, já os sonhos do juiz, né? O juiz, ele tem que determinar, né, a inclusão da mulher em situação de violência em cadastro de programas assistenciais, seja estadual, federal ou municipal, né? Bem tranquilo. Cadastrar ali nos programas assistenciais as mulheres que necessitam de tais ações exatamente por terem sofrido ali uma ação criminosa de um agressor. Perfeito? Então o juiz faz isso em tempo hábil, no prazo certo, né? E o juiz assegurará, o top 3 é mais importante, o juiz assegurará, preste atenção, né, aquelas mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 1. Se essa mulher for servidora pública. 2. Se essa mulher for seletista. CLT, seletista. 1. Ele diz, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante de administração direta ou indireta. Então, acesso prioritário à remoção. Então, a vítima, se tiver ali uma linha de remoção naquela instituição, ela tem acesso prioritário. Prioritário para ser removida de um local para outro, caso esteja em situação de violência doméstica e familiar. Perfeito? 2. Manutenção do vínculo trabalhista, nesse caso CLT, primordialmente. Pode até entrar no servidorismo público também, né? Mas esse caso aqui também se aplica a CLT. A manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento. Se por conta dessa violência doméstica for necessário o afastamento, haverá a manutenção do vínculo trabalhista para essas mulheres, né? E esse vínculo trabalhista será mantido por até 6 meses. Não necessariamente são 6 meses, mas até 6 meses. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, tendo a necessidade ali da vítima sendo considerada neste aspecto. Mas o máximo é 6 meses, por isso ele usa até 6 meses, garantindo o vínculo trabalhista. Traduzindo, não poderá ser demitida. É isso, manutenção do vínculo trabalhista, ela se afasta, mas o vínculo trabalhista se mantém por até 6 meses. Por até 6 meses. Bastante tranquilo, né? E uma outra ação, não do juiz, mas de políticas públicas de forma geral, é que caso uma mulher seja vítima, ela seja atendida ali o mais rápido possível, né? E ela seja atendida com a utilização da ciência, a seu favor. É por isso que ele fala, né? Dentro desse processo, situação de violência doméstica familiar, compreende o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo dentro desse serviço a contracepção de emergência, né? A famosa pílula do dia seguinte, né? Incluindo o serviço de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, né? E a síndrome de imunodeficiência, que é a AIDS, né? Tal, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis no caso de violência sexual. Traduzindo, tudo que a ciência tem a favor dessa mulher que sofreu tal vítima, ela tem direito a essa assistência imediata. Perfeito? É isso. Ela tem acesso ao direito da assistência imediata. Inclusive, tem uma lei nova no país, que nem está no nosso edital, mas tem uma lei que é chamada a lei do minuto seguinte, né? Que para ter todos esses direitos de atendimento médico não precisa nem necessariamente ter ido à delegacia primeiro, não precisa ter ido fazer ali um boletim de ocorrência primeiro, não, pode ir direto a um hospital, né, em alguns casos, principalmente se for de violência sexual, né, e aí ele terá todo o atendimento e aí depois a mulher faz o boletim. Então, hoje, para que tenha esses atendimentos de emergência, não é necessário ter o boletim antes. Perfeito? Então, é uma outra lei. De boa. Né? Tranquilo. Da autoridade policial. Um outro título que eu coloquei aqui
para tratar sobre um aspecto que é a ação da autoridade policial. Entenda a autoridade policial como delegado. A autoridade policial é o delegado, perfeito? Não é o policial. O policial é policial e o policial tem autoridade. Mas quando se fala em autoridade policial, é quem tem a caneta. E quem tem a caneta é o delegado. Então, a autoridade policial. Tá? A autoridade policial vai atender as mulheres. Simples, né? É isso que ele está dizendo aqui. Vai atender as mulheres. Porém, né, esse atendimento à mulher, né, ela terá um atendimento policial e pericial especializado, interrupto e prestado por servidores, né? Preferencialmente do sexo feminino. É por isso que a maioria das delegacias especializadas, a delegada é uma mulher, né? Por isso que ele fala preferencialmente do sexo feminino. Não é obrigatório, é preferencial. Se o examinador falar que a autoridade policial, por exemplo, tem que ser sempre do sexo feminino, está errado isso. Tá? É preferencialmente do sexo feminino para atender tal esfera. Tranquilo? E aí um atendimento policial, pericial, tudo bonitinho neste aspecto. E aí, essa autoridade policial tem que garantir à mulher algumas situações, né? Primeiro, garantir proteção policial quando necessário, né? Comunicando isso ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então, ele nem precisa da decisão do Judiciário para garantir essa proteção policial. Se ele entender por bem que é necessária essa proteção policial, ele dá a proteção social e informa o Ministério Público que está dando a proteção policial e informa o Poder Judiciário que está dando a proteção policial. Né? Vai encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde, né? E ao Instituto Médico Legal. Muito importante ser também um Instituto Médico Legal, que é onde faz as devidas perícias. Né? Então, é importante. Mas, além do Instituto, não estamos atrás só de perícia, estamos também em relação à saúde da mulher, por isso, hospital e posto de saúde. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes, para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Bem tranquilo, né? Transporte para a ofendida e seus dependentes. Abrigo ou local seguro, né? Um abrigo, ali um local seguro, por exemplo, casa de algum parente e tal. A polícia pode fazer isso, oferecer esse transporte. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Se ela tem que chegar, entrar lá, pegar roupa, pegar alguns pertences pessoais aonde que aconteceu, se for necessário, pode ser acompanhada de policial, né? É uma situação clara isso. Bem tranquilo, informar a ofendida os direitos a ela conferidos na lei. Ok, ok. No tópico 2, está falando ainda sobre essa ideia, né? Só que está falando algo bastante simples, que a maioria de nós conhecemos, que é o seguinte: para dar atendimento a essas mulheres, é necessário que os estados e o Distrito Federal, né, eles tenham prioridade das suas ações no campo da Polícia Civil com criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Né? Então, ter delegacia especializada, ter um núcleo de estudo investigativo de feminicídio, né? Alguém que seja especialista nisso, um núcleo voltado para tal ação, né? E de equipes especializadas para atendimento e investigação de violências graves contra a mulher. Tá? Então, é um processo nesse sentido. Beleza. Sobre processo, julgamento e execução. E aí você tem algumas medidas protetivas urgentes vinculadas ao juiz também. Né? Basicamente, sobre o processo de julgamento e execução, tem vários elementos lá, mas eu preferi trazer só um, que é o que eu entendo que pode cair na sua prova, que é o seguinte: você não pode esquecer disso jamais para essa prova. Né? E ele é muito claro, ele fala o seguinte: nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada que as penas sejam de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, ou seja, só pagar a multa. Tá? É vedado isso. Pena de cesta básica, de prestação pecuniária, né, um pagamento por mês, ou substituição de uma pena qualquer pelo ato somente de pagar a multa. É vedado isso. Tá? É vedado isso.
Perfeito? É necessário que o âmbito penal pegue um pouquinho mais pesado. Essas penalidades mais brandas, digamos assim, há uma vedação. É por isso que ele fala, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica, então é vedado, e de outra prestação pecuniária. Pecuniária é dinheiro, que ofereça dinheiro para alguém, pague alguma coisa. Tá? Bem como a substituição de pena, ou seja, de uma outra pena, que implique o pagamento isolado de multa, tá? Por uma outra pena, por algo que somente é pagar uma multa. Tá? Isso é vedado. Isso é vedado. Fechou? Bom demais. Das medidas protetivas e urgentes. Bem tranquilo. As medidas protetivas. É necessário que o juiz, no prazo de 48 horas, assim que ele sabe do caso, venha conhecer o expediente, vai comunicar ao Ministério Público essa ação, né, vai encaminhar a ofendida a uma assistente judiciária, ou seja, se ela tiver advogado, que seja o seu advogado, se não tiver, uma defensoria pública. Né? Então, bastante simples isso. Né? Conhecer o expediente, ou seja, conhecer do que está tratando, o que aconteceu. Né? Encaminhar a ofendida ao órgão de assistente judicial, um advogado, seja defensoria pública ou particular dela, e comunicar ao Ministério Público em relação a tudo isso. Para quê? Para tomar as medidas protetivas ali, tudo bonitinho em tempo hábil. Bem tranquilo isso. Tópico 2. Em qualquer fase desse inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor. Importante isso. Em qualquer fase, é só lembrar isso, qualquer fase, seja do inquérito policial ou da instrução criminal. Inquérito policial ainda não foi encaminhado ao Poder Judiciário a percepção da autoridade policial. Ainda a investigação está somente, exclusivamente na mão da polícia. Instrução criminal já passou lá para Poder Judiciário, né, os processos, o Ministério Público já fez a respectiva denúncia, por exemplo. Então, instrução criminal. Tá? Em ambos os casos, independentemente da fase que ele esteja, né, caberá prisão preventiva do agressor. Basta o juiz decretar. Seja de ofício do juiz ou porque o Ministério Público requeriu. Tá? Simples assim. Perfeito? Ou mediante até mesmo representação da autoridade policial. A autoridade policial pede ao juiz, tá? Tal ação. Beleza. E o 3, bastante óbvio, está na lei, né? Está na lei, não sei por que colocaram isso na lei, eu acho porque deve ter tido alguém que queria fazer isso, né? Porque não faz o menor sentido, na minha cabeça não faz o menor sentido, mas está na lei, então vamos lá. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Pessoal, a mulher chega lá e fala assim, tá aqui, a sua intimação. Para o agressor, não faz o menor sentido isso. É por isso que a lei deixa claro, não poderá entregar. A ofendida não poderá entregar a intimação ou notificação ao agressor. É necessário que o agente público faça, né? Não a ofendida. A ofendida não pode fazer isso. Por mais que ela queira. Não sei qual ofendida vai querer fazer isso, mas por mais que ela queira, ela não pode. Tá? Ela não pode. Não pode fazer. Beleza. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Então, medidas para o agressor. O que irá acontecer com o agressor? Primeiro, bem importante, suspensão de posse ou restrição de porte de armas. Caso ele tenha ali porte de armas ou posse da arma, ter direito a ter uma arma na sua casa ou na sua empresa. Isso é posse. Porte de armas, poder... no âmbito do Brasil, andar com a arma, levar a arma para onde você for. Isso é porte de arma. Então ele fala suspensão da posse ou restrição do porte. Ele pode fazer isso. Por exemplo, se é um policial, ele pode decidir a restrição do porte até tomar todas as decisões cabíveis, até haver o transitado em julgado, sei lá das quantas, a restrição do porte somente em serviço. Ele pode fazer isso. Aí ele manda lá, se é um policial militar, ao comandante, por exemplo, né? E aí o comandante cumpre-se aquela decisão do juiz, né? Aí fala, senhor polícia, você só pode andar com porte de arma se estiver em serviço agora. Saiu do serviço, você não pode mais. Isso é uma restrição, tá? Isso é uma restrição. Certinho? Suspensão da posse. Ir lá na casa do cara e pegar a arma dele. Ele está suspenso, ele não pode ter a posse daquela arma enquanto não transitar em julgado essa demanda. Beleza? Importante isso, né? Afastamento do lar, domiciliar ou local de convivência com a ofendida. Tanto do lar ou do domicílio, né, ou de um local que tenha convivência com a ofendida.
Tá? O local que tem convivência com a ofendida é um exemplo. Né? Vamos supor que os dois pratiquem uma determinada religião. Vou lá, os dois são budistas, por exemplo. Né? E os dois frequentam um templo budista. Amados, o juiz pode determinar que aquele agressor não frequente o local, o templo budista que a sua esposa frequenta. É um afastamento, tá? Do local de convivência, porque ali é um local de convivência. Certinho? Então ele pode fazer isso sim. Tá? Proibição de determinadas condutas, entre elas, vamos a elas. Aproximação da ofendida de seus familiares ou testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Então ele pode fazer isso. Contato com a ofendida, contato já é proibido. Né? O juiz pode determinar, ou melhor, tudo isso aqui é o juiz podendo determinar. Tá? O juiz pode determinar que ele não, a proibição do contato com a ofendida, seus familiares, por qualquer meio de comunicação. Pode determinar que o cabra não mande nenhum WhatsApp para a mãe da ofendida. Não pode. Perfeito? O juiz pode determinar isso. Não necessariamente o juiz vai, mas ele pode. A lei permite que o juiz o faça. Tá? E determinar a proibição de frequentação de determinados lugares, né, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Né? Por exemplo, o próprio templo budista, como eu disse. Né? Beleza. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Então, ele pode restringir ou suspender as visitas a esses dependentes menores. Tá? Ouvida, assim, a equipe de atendimento multidisciplinar de serviços ou serviço similar. Equipe multidisciplinar, sim. O juiz que vai ser responsável por casos de violência contra a mulher, familiar contra a mulher, poderá instituir uma equipe de atendimento multidisciplinar de apoio. Tá? Então, ele vai escutar ela antes de tomar essa decisão. Ele escuta. Não necessariamente ele vai ter que obedecer o que a equipe diz, mas ele escuta ela antes de tomar essa decisão. Beleza? E a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Óbvio, né? O cabra precisa garantir ali os alimentos, né? Os alimentos. Medidas protetivas de urgência à ofendida. Além de restringir algumas coisas ao agressor, é necessário garantir algumas coisas à ofendida. Né? Primeiro, encaminhar ela e seus dependentes ao programa oficial ou comunitário de proteção, né, ou de atendimento, simples. Determinar a recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor, afastou o agressor do lar, reconduz a ofendida e seus dependentes para casa. Né? Determinar o afastamento da ofendida do lar, se for necessário, né? Sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Ou seja, fala, não, você não vai para o lar, você não pode ir para aquela casa, mas a casa não significa que ela deixa de ser sua. É isso. Ou seja, os bens ainda podem ser divididos lá na frente, sei lá das quantas. Né? Mas ele pode sim, se for a melhor situação, determinar o afastamento da ofendida do lar. Tá? Ele pode fazer isso se for a melhor situação. Tá? E determinar a separação de corpos. Né? Ele pode determinar a separação de corpos entre o casal, obviamente. Beleza. E aí você tem a proteção patrimonial, porque se era um casal, né, tem patrimônios em conjunto. Pode ter patrimônios em conjunto, ou melhor. E aí é necessário ter essa proteção. Essa proteção, né, vai ser em relação à restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Então, restitui. Proibição, muito importante, temporária para a celebração de atos, contrato de compra, venda, locação de propriedade comum, salvo se expressa autorização judicial. Né? Ou seja, o cara tem um imóvel, ele não pode vender o imóvel. Enquanto está a pendência, ele não pode vender o imóvel, salvo se expressa autorização judicial. Tem um imóvel que ele está alugando, ele não pode alugar. Enquanto tiver essa pendência, não pode alugar. Tá? Salvo por expressa autorização judicial. Perfeito? Então, são proibições temporárias em relação aos bens, ao patrimônio.
Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Então, se ela deu aí alguma procuração, por exemplo, para vender um imóvel, um exemplo, né? Essa procuração está suspensa. Tá? O juiz pode determinar. Não é que está automaticamente, beleza? O juiz pode determinar. Tudo isso é o juiz que determina. Tá? Ele pode fazer. E prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes de práticas de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então, fazer ali um depósito de caução provisória em relação a qualquer perda que tenha cometido contra a mulher. Perfeito? Aquele caso que eu citei da moça que é YouTube, por exemplo. Né? Ela levou as últimas consequências dessa esfera e foi parar no judiciário, e aí o juiz fala, olha, o celular que você quebrou era um celular de valor tanto, tá aqui a nota fiscal, esse negócio todo, ela precisa trabalhar, então eu preciso de uma caução provisória que você vai depositar numa conta judiciária, um depósito judicial, né, para receber, para que ela consiga continuar exercendo o seu trabalho. Perfeito? Então o juiz pode fazer isso sem maiores problemas. Da assistência judiciária, advogado, tá? Assistente judiciário e advogado. Também fala do Ministério Público e tal, mas o nosso foco aqui é advogado nesse momento. Por quê? Porque é o que pode mais cair na sua prova. Basicamente ele diz que a mulher deverá, não é que pode, ela deverá estar acompanhada de advogado em todos os atos. Deverá estar acompanhada de advogado. Tá? Beleza? Agora, se ela não tiver condições de ter um advogado por conta, ela terá o serviço da Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária gratuita para tal fim. Certo? Beleza? Ok. Da equipe de atendimento multidisciplinar. Lembra que eu falei que o juiz, o juizado, né, ali de violência doméstica e familiar, ele pode criar uma equipe de atendimento multidisciplinar para melhor atendê-lo? Então, essa equipe está aqui. Né? E é o último ponto teórico que nós precisamos ver sobre essa matéria, que é o seguinte: o juizado de violência doméstica pode criar ali uma equipe de atendimento multidisciplinar. Então, o juiz, lá o juizado, terá uma equipe de atendimento multidisciplinar. Quem integra essa equipe? Profissionais especializados na área psicossocial, jurídica e de saúde. Psicossocial você pode colocar psicólogo, assistente social, beleza? Jurídica, advogados, né? E de saúde ali, médicos, o próprio psicólogo também entra no campo da saúde, psiquiatra, né? Então pode entrar aqui, beleza? Então criar ali profissionais especializados para esse fim, tranquilo? Tá? E aí ele deixa bem claro, quando o caso necessitar uma avaliação aprofundada, ele tem uma complexidade alta, né, o juiz poderá encaminhar uma manifestação a profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Ou seja, tem algo ali que é muito complexo e que os profissionais que fazem parte da equipe, eles reconhecem que suas especializações não são adequadas para atender aquele mérito. Então, essa própria equipe indica ao juiz que ele encaminhe isso a um profissional especializado específico. Perfeito? E aí o juiz poderá encaminhar isso a um profissional especializado específico, né, mediante a indicação dessa equipe de atendimento multidisciplinar. Beleza, exercícios, vamos lá. A Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, cria um mecanismo para 1. Coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sim, tá lá. 2. Prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Sim, tá lá. 3. Criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sim, tá lá, criação de juizado. 4. Estabelece medidas de assistência e proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Tá lá também. 4. Então, todas estão certas, né? Letra E. Todos os itens estão corretos. 2. Conforme a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, marque o item correto. Conforme a lei, marque o item correto. Ok, só tem uma certa então.
O poder público, juntamente com as instituições privadas, desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos às mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O item está errado, né? Porque a lei fala o poder público, fala que é competência do poder público. Em nenhum momento a lei fala que é junto com instituições privadas, em nenhum momento. Então, não é junto com as instituições privadas. A letra A está errada. Isso quem faz é o poder público. B. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Não mais que qualquer ação baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. O item está errado, né, amados? Quando ele fala configura violência doméstica, não mais que qualquer ação, ele erra. Por quê? Porque lá fala ação ou omissão. Não mais que é apenas, é somente, é a mesma coisa. Né? Então, não mais que qualquer ação, está errado. É ação e omissão. Tá? Ação e omissão. Item B errado. C. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. O item está correto, né? A configura violência doméstica familiar contra a mulher, ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento e dano moral ou patrimônio, qualquer relação íntima de afeto. Correto. Na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independente de coabitação. Item C correto, encontramos a resposta correta, é o item C. O item C é o item correto. Vamos ver as outras por que estão erradas. D. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas apenas com vínculo familiar. Esse apenas com vínculo familiar está errado, né? Porque quando a gente fala sobre espaço de convívio, né, unidade doméstica, espaço de convívio, é de pessoas com vínculo familiar ou não. Tá? Ou não. Perfeito? Então, se aconteceu na unidade doméstica, violência doméstica aconteceu na unidade doméstica, é em relação a pessoas com vínculo familiar ou não. O item está errado quando ele fala apenas com vínculo familiar. E, por que ela está errada? Somente configura violência doméstica e familiar contra a mulher, ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial, no nome da família unida por laços naturais. Quando ele fala somente aqui configura violência no âmbito familiar, e é isso que interessa, né? O item fica errado porque ele fala somente no âmbito familiar unida por laços naturais. Não, pode ser por afinidade, né? Pode ser ali por autodeclaração, né? Ou seja, são familiares ali por afinidade. Não tem um âmbito familiar natural, mas sim por afinidade. Entra aqui sem maiores problemas. Beleza? Tá? O item está errado porque ele fala somente laços naturais. 3. São formas de violência doméstica familiar contra a mulher. 1. A violência física entendida como qualquer conduta que ofende sua integridade ou saúde corporal. Saúde corporal, física, correto. 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. O item 2 está perfeito, né? Isso é violência psicológica, está certo.
3. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que lhe induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método conceptivo ou que a force ao patrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Também está correto, né? Estou em todos os elementos aqui. 4. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que confira calúnia, difamação ou injúria. Não. Calúnia, difamação ou injúria é moral e não patrimonial. O item 4 está errado. Não é patrimonial. Isso aqui é moral. 5. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetivos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo destinados a satisfazer suas necessidades. Errado, porque isso aqui é patrimonial e não moral, né? Então, houve uma inversão entre o 4 e 5 aqui. 4 e 5 estão erradas, sendo assim, estão corretas a 1, a 2 e a 3, então é a letra A. Né? A letra A, 1, 2 e 3 estão corretas. 4. Conforme a lei, marque o item incorreto. Só tem uma errada aqui. A. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. Correto, correto. B. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Correto também. C. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por 6 meses. O item fica errado, né? Por quê? Porque ele taxa aqui, ele fala por 6 meses. E a lei não fala isso. Né? Aqui é como se o juiz determinasse, vai ficar afastada por 6 meses com manutenção do vínculo trabalhista. Não é isso que a lei diz. A lei fala por até 6 meses. O até é a coisa mais importante. Por até 6 meses. Sendo assim, o item C é o item errado. Já encontramos a errada da 4, as outras estão corretas. Vamos à questão de número 5. Conforme a lei, marque o item incorreto também. Incorreto. A. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Está correto essa, né? B. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço de defensoria pública ou assistência judicial gratuita. Em todos os casos, em sede policial e judicial, mediante atendimentos específicos e humanizados. Amados, em todos os casos, não. Lá não diz isso. Lá fala conforme a lei. Ou seja, se é conforme a lei, são naqueles casos onde que a lei lhe garante esse auxílio, esse serviço oferecido para uma defensoria pública e para uma assistência judiciária gratuita. Naqueles casos, de uma forma bastante simples, naqueles casos onde a mulher tem condições de ter um advogado, ou nem tenha condições, mas ela quer ter um advogado particular, né? Neste caso não entraria aqui a defensoria pública, afinal ela deseja ter um advogado particular. Tá? Então não entraria aqui, perfeito? Então quando ele fala em todos os casos, ele pula o corguinho, fazendo assim o item ficar errado. A defensoria pública assistente judiciária gratuita é para aqueles casos que a lei assim dispuser, que a lei assim permitir. Sendo assim, encontramos a incorreta, é o item B, todas as outras estão certas. Vamos ao item 6 e último. Conforme a lei, marque o item incorreto também. Só tem uma errada aqui. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor a suspensão da posse ou restrição de porte de armas com a comunicação ao órgão competente, nos termos da lei. Perfeito, né? Está corretíssimo ela. Pode sim determinar a suspensão da posse ou a restrição do porte. Ele pode fazer isso sim, encaminhando ao órgão competente para fazer cumprir tal matéria. Ok. B.
Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor a proibição de frequentar de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Poderá aplicar de imediato ao agressor, certo, né? Que ele venha aí a frequentar lugares que possam prejudicar a moça. Tá correto, né? Correto. C. Poderá o juiz, quando necessário, determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor, né? Após o afastamento do agressor. Correto também. Poderá o juiz, quando necessário, determinar a recondução da ofendida. Sim, correto, né? Depois que o agressor foi afastado, o juiz pode determinar a recondução da ofendida. O item está correto aí. O item está correto. E a última questão, a questão E, obviamente espero que ela esteja errada, ela fala assim: para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles que de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente a proibição permanente para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum. Mas o item está errado porque o juiz não pode determinar uma proibição permanente, mas sim uma proibição temporária, né, enquanto está tomando a decisão judicial. Né? Até o transitado em julgado, aí sim, então não é permanente, é temporário, perfeito? Então, sendo assim, a letra E está errada, porque ele fala de proibição permanente, não é proibição permanente, mas sim temporária em relação aos bens. Crianças do meu coração, muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.